Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje celebramos no sábado, é uma tradição franciscana, possível para toda a igreja. Tem até o livro litúrgico com as missas votivas e o lecionário próprio para Nossa Senhora. Então são diversos os títulos marianos que podem ser celebrados neste dia. O domingo é o dia do Senhor e o sábado é o dia da sua mãe, da nossa mãe. Então, hoje nas leituras que continuamos a ler a carta de São Tiago, e hoje ele toca numa questão séria, a questão da língua. É muito belo aquilo que ele vai dizer, as expressões que ele vai usar. E começa: meus irmãos, não haja muitos que queiram ser mestres. Porque os mestres, nós, ele vai dizer interessante, nós, os mestres, seremos sujeitos a um julgamento mais severo. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito. Então, agora vai começar assim, que assim como o cavalo precisa de um freio na boca, nós também precisamos de um freio na nossa língua. E vai dizer assim que os navios, eles são conduzidos por um pequeniníssimo leme. Assim também, esse pequeno leme que está na nossa boca, ele vai conduzindo muitas vezes a nossa vida. Então, hoje, como eu falei, esta carta é como um texto sapiencial que vai entrando em temas concretos da vida de uma comunidade. Então vai dizendo assim: olha, atenção, nós temos um pedaço de carne na nossa boca, pequenino, mas que pode nos levar à perdição ou à salvação, porque tanto pode amaldiçoar como bem dizer. Comparai o tamanho da chama com o da floresta, que ela incendeia. Ora, também a língua é um fogo. É o universo da malícia. Fazendo parte dos nossos membros, a língua contamina o corpo todo. Se torna um instrumento de pecado. Com efeito, toda espécie de feras, aves, répteis e de animais marinhos pode ser domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, nenhum homem consegue dominá-la. Ela é um mal que não desiste e está cheia de veneno mortífero. Eu conheço uma pessoa de bem que fez em um momento da sua vida uma promessa de não mais falar mal dos outros. Sabe que com muita facilidade nós falamos, estamos ali, caluniamos. Isso até o Senhor no Evangelho admoesta sobre isso. Se teu irmão pecar, chama-o, fala com ele. Então, muitas vezes é a pessoa que não está sabendo. Ora, caríssimos, é este pedaço de carne que está na nossa vida, que está no nosso corpo, que pode nos levar à perdição. Nós poderíamos fazer no final do dia uma avaliação de todo esse dia. Quanto tempo eu usei a minha língua para edificar, para o bem? E quanto tempo eu usei a minha língua para destruir, para o mal? É esta preocupação que tem o apóstolo. E que com comparações belas ele vai dizendo isso. 3 comparações ele vai fazer que são interessantes. Aquela com o cavalo, aquela com o leme e aquela com um fogo em uma floresta. A nossa língua. Se conta um episódio de São Filipe Neri, daquela mulher que sempre ia se confessar com ele e falava que era uma fofoqueira, que caluniava. Então, ele um dia pede para ela pegar uma galinha e andar pela cidade, despenando a galinha e jogando as penas pelo ar. E o vento então carregando essas penas. E depois voltasse a ele. Aí ele deu a segunda parte da penitência, que era aquela de recolher as penas. E então ela falou: não é possível. Aí ele vai dizer: do mesmo modo, não é possível recolher todas as coisas que você fala nessa cidade. E depois tem aquela outra dimensão que fala São Boaventura, que a calúnia é pior do que um pecado mortal. Porque o pecado mortal você tem a chance sempre de confessar e ser perdoado. Mas a calúnia, ela se espalha. E mesmo que depois o caluniador busque esclarecer e dizer que não era verdade, mas vai ter sempre alguém pensando: não, era verdade, mas aconteceu alguma coisa que ele agora que está mentindo. Então, tenhamos cuidado, meus irmãos, tenhamos cuidado, que a nossa língua sirva para louvar o Senhor, para edificar o irmão, e isso é necessário.
O apóstolo está tocando em questões fundamentais do caminho da fé, questões concretas. E hoje ele nos fala disso, da fofoca, do mau uso da língua. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Precisamos mudar. Com certeza, ó Senhor, nos guardareis. Senhor, salvai-nos. Já não há um homem bom. Assim rezamos no Salmo 11. Cada um só diz mentira, com língua falsa e coração enganador. Senhor, calai todas as bocas mentirosas. Nossa língua é daqueles que pensam, nossa língua é nossa força. As palavras do Senhor são verdadeiras. Então, a conclusão, a última estrofe vai dizer: as palavras do Senhor são verdadeiras. Depois de tanta decepção com a língua do ser humano, são verdadeiras como a prata totalmente purificada, 7 vezes depurada pelo fogo. Vós, porém, ó Senhor Deus, nos guardareis para sempre, nos livrando desta raça. Na aclamação ao Evangelho de hoje, vamos assim rezar: abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Ora, no Evangelho de hoje, nós vamos estar com Jesus no monte. Um monte que a tradição vai dizer Tabor, mas a transfiguração é narrada em um local alto. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. Esses discípulos, eles já são conhecidos em outros momentos, dos quais Jesus leva somente eles, no Getsêmani e na ressurreição da filha de Jairo. Jesus tem só esse grupo mais íntimo. Então leve a um lugar à parte. Lucas vai dizer que para rezar. Marcos não diz o motivo desse monte. E ali ele se transfigura. O que é a transfiguração, meus caros? No caminho da experiência de união com Deus, algumas pessoas passam por essa experiência de já viver aqui na terra um pedaço do céu. Os santos místicos, muito mais, que viviam isso cotidianamente, praticamente, São Francisco, por exemplo. Mas a transfiguração é uma tal união com Deus que o ser humano é transformado. Veja o que acontece. As suas vestes ficam brancas. Aparece Elias e Moisés. Então, ele é envolvido em uma nuvem. E Pedro vai dizer essa frase que é sempre condenado por ela: mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Vejam, meus caros, que não era a comodidade de Pedro. É porque Pedro se recordou que a festa que era grande em Israel, a grande festa do templo, que era a festa das tendas, celebrava o dom da lei, da palavra de Deus. Então ele reconhece que Jesus é a plenitude desta lei. O erro de Pedro, não é querer fazer as tendas e não descer, é que ele coloca Jesus em pé de igualdade com Moisés e com Elias. É este o erro do apóstolo. Ele não percebe a grandeza, a singularidade de Jesus. Então, uma nuvem os envolve e eles então, veja que a nuvem envolve e agora da nuvem sai uma voz: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Então o Pai apresenta Jesus como aquele que é maior do que Elias e Moisés. E então por isso Elias e Moisés desaparecem. Então é a passagem da missão. No Evangelho de Lucas se diz que eles estavam dialogando sobre a passagem deles. Porque Jesus vai chegar à sua passagem, à sua paixão, o seu sofrimento, a sua cruz. E que Elias e Moisés também tiveram isso na vida deles. Então, assim, quando fica somente eles, Jesus e os discípulos, já não precisa do testemunho do Antigo Testamento, é agora o Novo Testamento que ali está presente. Então, Jesus fala para que eles não contem, mas depois ainda eles não compreendem o que quer dizer ressurreição dos mortos e perguntam para Jesus sobre a vinda de Elias. E Jesus vai dizer que Elias já veio. Esse Elias é João Batista. Hoje, na oração possível para esse dia, dizemos: ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza e concedei-nos ressurgir de nossos pecados pela intercessão da Mãe de Jesus Cristo, cuja memória hoje celebramos. Que ela,
a Mãe de Deus e nossa, aonde nós vamos no seu colo para repousar, para descansar, para que ela nos ajude e proteja, e quantas vezes ela me ajudou na minha vida de cristão, na minha vida humana, na minha vida de frade e sacerdote, que ela interceda por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.